Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero e nessa edição a gente vai voltar a falar um pouco sobre o anarquismo e sobre uma questão que até pouco tempo atrás falava pouco dentro do anarquismo, né? Que é a questão do anarquismo, antirracismo e a questão colonial. Aí eu tô aqui hoje com o camarada o Lennon, que é militante da OSL e trata dessa questão aí. E a OSL é a Organização Anarquista Socialismo Libertário. E aí eu tô com ele aqui pra trocar uma ideia. Valeu, Lennon, por ter colado aqui hoje. Valeu, Suna. Obrigado aí pelo convite, cara. Pô, Lennon, então começando pelo começo, né? Quais são os pontos do período histórico inicial do anarquismo que podem contribuir com essa compreensão do anarquismo e a questão colonial, né? Porque a gente normalmente fala bastante sobre as fábricas, sobre a greve de 17 e trata pouco dessa questão, né? Fala muito no eixo São Paulo também, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu acho que é uma questão primordial a gente estabelecer uma definição assim, mais plausível para essa questão sobre o anarquismo, né? Eu acho que de início o que a gente poderia pontuar é que essa compreensão de anarquismo que pode entender a questão colonial, ela tem que ser demarcada historicamente ali na Associação Internacional dos Trabalhadores, naquele seio social ali da segunda metade do século XIX, né? E, acima de tudo, na tradição histórica desse anarquismo que entende o sujeito revolucionário, ou esse potencial revolucionário dentro da luta de classes, como um sujeito para além apenas desse sujeito operário que está ali trabalhando nas fábricas. Então, o primeiro ponto que a gente tem que explorar para que essa discussão sobre a questão colonial e a questão antirracista seja contemplada dentro desse novo anarquismo, dentro dessa nova compreensão do anarquismo, é entender que há uma definição entre explorados e opressores, né? E que essa relação de dominação que é estabelecida, ela está para além desse sujeito que está ali na relação entre o dono da fábrica e o trabalhador. Então, esse sujeito dominado, ele pode ser um sujeito que está desde um contexto latino-americano, aqui como os indígenas, ou desde dos sujeitos que estão no continente africano, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente tem que expandir essa compreensão de anarquismo, né? E entender que há uma relação de dominação, exploração e opressão que a gente tem que, de alguma forma, incidir, né? Enquanto projeto revolucionário, enquanto luta revolucionária, né? E uma forma de contemplar isso é entendendo que esses sujeitos, como eu falei, né? Indígenas, algumas comunidades africanas ali, de alguns países africanos, eles têm uma dimensão, né, dentro dessa exploração de classe que não necessariamente seja essa desse sujeito eurocêntrico, né, europeu, que está ali na fábrica, né, e que majoritariamente é um homem branco e que está ali dentro dessa relação de luta de classe muito bem encaixotada, né, como algumas teorias colocaram, né. E essa definição de opressão, de exploração, de dominação, ela acaba complexificando, né, essa compreensão de anarquismo, né, porque ela traz uma outra dimensão, que é essa dimensão mais própria de uma luta libertária que já existe, já tem acúmulos, né. A gente não tem como falar somente dos indígenas aqui, no sentido de transportar o que foi feito lá no anarquismo europeu para cá, mas a gente tem que aprender aqui com o seio do acúmulo de lutas que esses indígenas, que as outras comunidades tiveram, né? E aí, nesse sentido, possivelmente, né, nessa compreensão da luta de classe, a gente tem um rompimento claro, né? Que é um rompimento necessário, né? Que coloca, por exemplo, esses sujeitos como sujeitos produtos, entre aspas, né? Ou produzidos, né? Por essa relação racial e por essa relação colonial, né? E aí, nesse caso, por exemplo, a gente pode trazer alguns debates muito interessantes que ocorreram na África, né? No continente africano, e no leste asiático também,
que traz essa dimensão de primeiro entender a relação social, a relação da luta de classe dentro desse seio específico, né, de cada comunidade, de cada processo histórico, né, e posteriormente entender como o anarquismo pode potencializar essas lutas de libertação. Né. E aí eu acredito que a gente poderia minimamente pontuar, né, que o que pode potencializar esses sujeitos revolucionários é justamente a relação de entender que eles são produzidos por essa questão colonial, mas acima de tudo são sujeitos também potencialmente revolucionários. Né? Não há essa necessidade de ser um sujeito encaixotado ali dentro dessa caixa do século XIX, né? Dentro dessa caixa do pensamento social, do pensamento político, do pensamento revolucionário europeu. Né? Esses sujeitos eles são potenciais também para essa luta revolucionária. Né? E aí, nesse sentido, a gente poderia entender, né, alargar essa compreensão. Aqui no Brasil, né, na greve de 17, por exemplo, a participação massiva de trabalhadores, não só trabalhadores fabris, essas fábricas aqui, mas trabalhadores que estavam ali no seio da luta social, né, como novos trabalhadores livres, né, pós-escravidão, que não tinham acesso em grande parte às fábricas, né, mas que tinham uma dimensão dessa luta de classes, estavam inseridos dentro dessa disputa da luta de classes, muito bem situados. Né. Nesse caso, a gente poderia citar greves que ocorreram por todo o Brasil, né, além da de 17, né, e que trazem esse sujeito negro, por exemplo, aqui no caso do Brasil, como o Domingos Passo, que trazem para o seio dessa luta de classe não apenas a questão social, essa relação burguesia, trabalhadores, proprietários, trabalhadores, mas também a questão racial. Né? A questão racial aqui no Brasil ela é determinante para a gente entender quais são esses sujeitos potencialmente revolucionários. Né? Então, o primeiro ponto, agora dentro dessa história do Brasil, é colocar a questão de como houve esse processo histórico, né, de miscigenação ou de afirmação racial, né? E como esse discurso que a burguesia tentou implantar de democracia racial, ele arrefeceu a luta de classes, né? E a gente hoje tem essa necessidade de resgatar. Né? Além dessa questão racial, tem a questão colonial. Né? Nós somos um país que historicamente passou por um processo colonial, né? E os sujeitos revolucionários aqui eles têm suas especificidades. Né? Nesse caso, o processo colonial criou relações assimétricas, né, de poder, de representação, de relações mesmo. Né? E a gente tem que, de alguma forma, abarcar essa questão, porque realmente ela já bate a porta há muito tempo. E eu acredito que expandindo essa compreensão de anarquismo, né, trazendo essa compreensão mais explorados, dominadores e de opressores, né, a gente pode conseguir ampliar e trazer esses sujeitos potencialmente revolucionários para a luta do anarquismo atual. Né? Bom, vamos ouvir aí a primeira música e aí a gente volta aí com o Lennon para continuar essa ideia sobre o anarquismo, antirracismo e a questão colonial. Flores prometeram um mundo novo. Favela, viela, morro, tem de tudo um pouco. Tentam alterar o DNA da maioria. Rei zumbi, antigamente quilombos, hoje periferia. Levante as caravelas, aqui não daremos tréguas. Não, não. Então que vem a guerra, Zulus, África, zumbi. Aqui não daremos tréguas. Não, não. Então que vem a guerra. Sempre a mil, aqui, África, Brasil. Pra quem fingiu que não viu, a cultura resistiu. Num faroeste de caboclos revolucionários. É o Zé Zumbi que zumbazinho zoado do zumbizado além da rua. Quem faz é você não proceder. Querer é poder, atitude é viver. Hoje,
aplicarei o meu valor, eliminando a dor que afeta o meu interior. Querem nos destruir, mas não vão conseguir. Se aumentam a dosagem, mais iremos resistir, evoluir, não se iludir com o inimigo que transforma cidadão em bandido, perito em latrocínio. Os hereditários sempre tiveram seus planos, ao lado de uma par de dólar furado falso e se encantam. É cadeira de balanço ou é cadeira elétrica? Gatilhos, tiros na favela e o sangue escorre na viela. Um dia sonhei que no campinho da quebrada era uma fábrica da Taurus. Ainda bem que era um sonho, aí fiquei um pouco aliviado. Mas algo em meu pensamento dizia pra mim: porra, se na periferia ninguém fabrica arma, que abastece isso aqui? O sistema não está do lado da maioria. Já estive por aqui sei lá quantas vidas e continua a covardia. Somos madeira que cupim não rói, a gente supera todas as drogas e as armas que estão aqui, devolveremos em guerra. Aqui sentido flores prometeram um mundo novo, favela, viela, morro, tem de tudo um pouco. Tentam alterar o DNA da maioria. Rei zumbi, antigamente quilombos, hoje periferia. Levante as caravelas, aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra, Zulus, África, zumbi, aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra. Mundo abominado, desorientado, não seja um minigame manipulado. Ignore a ação do sistema, mas por outro lado, faça sua taboca, levante sua paliçada. Prepare-se, não acredite em contos de fardas. A fumaça é o veneno que destrói as flores. A visão do mundo e diversos fatores, subjugado a valores. Consome a essência, em troca a sobrevivência. Assim espalham a doença, a fé, a crença. E o povo lamenta, tantos destroços, tanta perda. Fio de 500 volts em muitas consciências. Vejam, pulseira de ozônio, pânico da atmosfera. As coisas não estão nada bela, SOS planeta Terra. Acredite, há milhões de anos o poder impera. O oprimido resiste e o opressor insiste na guerra. Refúgio, ver nuvem negra brilhar, sistema o alvo certeiro. O mal aplicado diante de princípios morais. Lamentos, levantamentos, históricos monumentos. Carne e osso, meu corpo não é blindado, seu peito. Biografia, plano real, agora nos encontramos mal. Excelentíssimo senhor presidente do território nacional, do sistema escudo, guerrilheiros do mundo, tudo que 13 levou. Zumbi, o redentor, agora o jogo virou. Quilombo guerreou, periferia acordou, cansamos de promessas. Volta pro mato, capitão, pois já estamos em guerra. Aqui sentido flores prometeram um mundo novo, favela, viela, morro, tem de tudo um pouco. Tentam alterar o DNA da maioria. Rei zumbi, antigamente quilombos, hoje periferia. Levante as caravelas, aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra, Zulus, África, zumbi, aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra. Meditação, hino da redenção. Os deuses encorajaram as almas dos fortes a não se prender à ilusão. Na sombra do otário que se esconde o mané. Na hora que o bicho pega que a gente vê qual é que é. Evite atrasalado, tem pangaré que não vale um prato. Aqui é lobo do mato, tem xerife assustado com um cavaleiro solitário. Abrete sésamo, quem não gosta de cara pálida. Acham que sabe de tudo, mas na verdade não sabem nada. Controlam as doenças, controlam dinheiro, controlam os cartéis, controlam os puteiros, modificam o ar, criam cérebros atômicos. É o pai de família no bar enquanto o filho está matando. Sugam da terra, injetam no próprio homem. Alteram a natureza, olham no mar, fogo no monge. Jardins do Éden, as flores têm cheiro de morte. Olhe o seu próprio coquetel molotov. Aqui sentido flores prometeram um mundo novo, favela, viela, morro, tem de tudo um pouco. Tentam alterar o DNA da maioria. Rei zumbi, antigamente quilombos, hoje periferia. Levante as caravelas, aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra, Zulus, África, zumbi, aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra. Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Tô aqui com o Lennon hoje trocando uma ideia sobre anarquismo, antirracismo e a questão colonial. Não, a questão colonial, né? Não é anticolonial também, né? No caso. Também. Claro. Ô Lennon, você tava trocando uma ideia, você deu uma introdução boa. E normalmente quando a gente fala de anarquismo, sempre vem alguém perguntar: mas você tem exemplo? Você tem exemplo de coisas que aconteceram? E tem bastante, né? E normalmente se dá os exemplos mais canônicos do anarquismo, vamos dizer assim. Eu queria que você falasse um pouco dos exemplos que tiveram, não só no Brasil, né, mas no mundo, dessa questão que liga o anarquismo com a questão colonial, questão antirracista, né? Sim, então, eu acho que são pontos assim que a gente tem que explorar com mais calma dentro dessa historiografia, né, das lutas de classe do Brasil. Acho que 2 pontos que são referências primordiais assim, para a questão racial, né, nesse caso, né? E o outro também se insere dentro da questão colonial. Primeiro a revolta dos malês, né, que
que ocorreu em 1835 na Bahia, né? Que foi um levante popular de alguns escravos que vinham, né, de um processo colonial e de um processo racial, né, de racialização muito forte, né? E que se levantaram articulados com alguns setores sociais livres, né, ditos trabalhadores livres, né, conseguiram pautar a questão religiosa, né? Eles eram majoritariamente muçulmanos, né? E aí eles estavam questionando justamente essa hegemonia, né, religiosa, essa hegemonia cultural ligada à questão católica, à questão branca, né? E isso também é um elemento interessante, né? Que na questão também racial e na questão colonial também tem uma negação, né, dessas relações culturais, dessas relações religiosas, né, que essas comunidades tinham, né? Aqui no Brasil, o caso mais notório é o caso do candomblé, a própria capoeira, né, que foi por tanto tempo criminalizada, né? Então são alguns pontos que a gente tem que resgatar. Você vê que reverbera até hoje, né? A questão do mestre Moa do Catendê, né? Que tem bastante ligação com isso, né? Sim, não, e acho que isso realmente evidencia, né, como a gente ainda vive essa relação racial de dominação, né, de exploração, né, e de opressão, que a gente tem que de alguma forma incisivamente combater, né. Um outro ponto que é muito interessante foi a revolta da Chibata, né, que teve o almirante negro, né, como ficou conhecido, João Cândido, né, em 1910, né, e que era contra as punições, né, com chibatas, né, contra os marinheiros e tal, que era um regime extremamente colonial ainda, né, de manutenção dessa lógica colonial, né, e de exploração desses sujeitos marginalizados, né, os negros, né, sobretudo os pardos, né, os ditos pardos, né, que é uma questão que eu acho que a gente pode retomar mais à frente. E eu acho que esses são alguns exemplos do Brasil, né, que podem pontuar rapidamente assim, essa questão racial, essa questão colonial, né. E aí no mundo eu acho que também tem outros pontos assim, extremamente interessantes, né? Que são, por exemplo, a questão do EZLN, né, do Exército Zapatista, lá em Chiapas, que traz a questão colonial, por exemplo, de forma muito forte. E além da questão colonial, os zapatistas trazem também a questão étnica, né, que também está dentro desse bojo, dessa relação racial, né, se a gente entender essas opressões como opressões étnico-raciais, né. Aqui no caso do Brasil a gente tem também as comunidades indígenas que trazem esse questionamento, né? Por exemplo, os mundurucus mesmo, contra o projeto desenvolvimentista, né, dos últimos anos, né? Resistiram bravamente lá no Alto do Xingu, né? Contra a construção de Belo Monte, por exemplo. E isso é mais uma continuidade, né, que a gente pode retomar mais à frente, mas uma continuidade desse processo, né, colonial, que é um projeto, né, acima de tudo, um projeto civilizatório. E eu acho que agora a gente pode esclarecer um pouco isso com mais calma. Então, aí eu ia até perguntar isso, mas você já deu a deixa, eu vou entrar nisso. Falando um pouco de debate e definição do que é pós-colonial e descolonial, né? Porque de um tempo pra cá eu tenho ouvido bastante isso por aí nas discussões sobre esses dois termos, né? E eu queria que você falasse um pouco se tem diferença ou se é a mesma coisa do pós-colonial com o descolonial, né? Pra quem não conhece, eu, por exemplo, achava que era a mesma coisa e você me disse aqui em off que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim, então, eu acho que é primordial fazer essas definições até pra gente entender como isso pode contribuir, né, para potencializar isso dentro do anarquismo, né? Começando pelo pós-colonial, né? O pós-colonial ele tem uma definição bem interessante, né, que se insere dentro daquela luta que você mencionou, que é a questão anticolonial, né? Na luta ali principalmente das províncias, né, que eram colonizadas pela França, né, sobretudo Martinica, uma parte da Tunísia, né. Trazem a Argélia também, né? Trazem autores extremamente primordiais assim para esse debate, né? Esses principais autores, você poderia citar rápido, um é o Frantz Fanon, né? Que é um autor que tem grande relevância dentro da discussão racial e da questão colonial, né? Psiquiatra lá de Martinica, né? O outro é o Albert Memmi, né? Um outro autor também lá do continente africano, né? Mais especificamente da Tunísia, né?
E o outro seria o Aimé Césaire, né? Que fez um belíssimo livro chamado Discurso Colonial, e que também é de Martinique, né? E esses 3 autores, né? Eu estou citando apenas esses 3, mas é para exemplificar, né? Esses 3 autores, eles têm uma importância muito grande nessa compreensão do que é o colonial, né? O Frantz Fanon, por exemplo, no Condenados da Terra, ele traz essa dimensão, né? De entender primordialmente como é que se estabelece essa estrutura, né? Essa forma de organização colonial, e como a gente pode potencializar a luta desses oprimidos, né? Por esse projeto colonial, né? A partir da autodeterminação, autoconsciência, né? de sua potencialidade como sujeitos oprimidos, né? E aí o Fanon tem um outro livro que é muito interessante, que é o Peles Negras, Máscaras Brancas, né? Que traz também para o seio do colonizado, né? Do oprimido, essa dimensão também de alguma forma aceitar, ou pelo menos acabar acumulando também essa compreensão de mundo colonial, né? De que sentido seria isso? O sujeito que é colonizado, o sujeito que é oprimido, ele também acaba, de alguma forma, captando, né, algumas dessas relações de opressão, de dominação que os sujeitos coloniais imporam nesses contextos, né? E ele, de alguma forma, acaba reproduzindo com os próprios sujeitos que são próprios do seu convívio, né? E aí ele traz nesse livro o Peles Negras, Máscaras Brancas, que também é necessário romper com a consciência colonial, né? Que acabou sendo sedimentada na cabeça desses sujeitos oprimidos, né? Então, o Fanon traz esse paradoxo, né? Que ao mesmo tempo o projeto colonial ele oprime, ele traz uma forma de exploração muito forte, né? Mas ao mesmo tempo os sujeitos também que são colonizados, que são oprimidos, eles também reproduzem isso no seio ali social que eles estão inseridos, né? Então, o pós-colonial, nesse sentido, né? Ele tenta ultrapassar, né, esse período de dominação colonial, né? A partir das lutas, tem como fermento, né, o pensamento pós-colonial as lutas anticoloniais, principalmente do norte da África, né? E aí, teoricamente falando, né, há um rompimento também com algumas leituras eurocêntricas, né? O Frantz Fanon, por exemplo, ele usa muito a leitura marxista, né? Mas só que ele traz vários rompimentos ali pontuais que são extremamente interessantes, que a gente pode retomar enquanto pensamento também anarquista, né? Esses determinismos que às vezes a gente acaba caindo e tal. É interessante a gente acabar buscando nesses autores, né, essas reflexões, né? E há um outro grupo também, rapidamente, para falar, o outro grupo do pós-colonial, que é o pessoal da Índia, né? Os companheiros lá da Índia, fizeram também uma escola, né, que acabou sendo chamada Escola de Pensamento Subalterno ou Escola Subalterna, né? Sobretudo são 3 autores, né? E a Spivak, né, que é uma autora feminista muito relevante, né, crítica de diversos autores, né? Tem um livro, é um texto na verdade, mas se tornou um livro extremamente interessante para a gente pensar o sujeito subalterno, né? Esse sujeito que é produzido pelo processo colonial, que é o Pode o Subalterno Falar, né? Ela faz esse questionamento como título do texto, né? E traz uma leitura influenciada pelo Gramsci, por outros autores, né, marxistas. Ela traz essa leitura do sujeito colonial, né? E de como a gente pode potencializar, né, essas lutas a partir dessas especificidades, né? Isso está sempre dentro da discussão pós-colonial, da questão descolonial, da questão anticolonial. Essa questão de entender primeiro as especificidades, né? Analisar o seio social em que o colonialismo se inseriu, né? E posteriormente tentar potencializar as lutas, né, de transformação social. O outro autor que está muito em voga, que se insere um pouco nessa discussão pós-colonial, mas ele é um pouco mais... não é tão rígido, né, dentro dessa definição. É um autor que está trazendo uma relevância agora muito grande na discussão sobre racismo, sobre o genocídio negro e tal, que é
o autor do livro Necropolítica, né? O Achille Mbembe, né? O Achille Mbembe trouxe um conceito que é um conceito amparado dentro da leitura Foucaultiana, né? Mas ele conseguiu potencializar entendendo as especificidades desses locais colonizados. E aqui no Brasil, o livro Necropolítica dele está sendo bem debatido, está sendo bem discutido, justamente porque ele consegue entender esse genocídio, né, racial, esse genocídio social, né, que está acontecendo na periferia brasileira, né, diariamente, né, e que não é novidade, né, é um processo histórico isso, né, de que os sujeitos negros, os sujeitos não brancos, né, acima de tudo, são colocados de lado, né, dentro desse projeto de sociedade, né, e tem que de alguma forma serem exterminados, né. Então esse conceito de necropolítica que o Achille Mbembe traz é extremamente relevante para a gente entender hoje o mundo atual que a gente está vivendo, né? E aí eu acredito que basicamente sobre o pós-colonial seria isso, né? Seriam essas duas escolas, né, grandes escolas, essa escola mais africana, né, do norte do continente africano, que também critica essa noção de África, né, como uma coisa totalitária, como algo grande, né? Tem alguns autores pós-coloniais que têm essa pegada mais pan-africanista, né? Mas tem outros autores negros como o Stuart Hall, né, que é um jamaicano que morou na Inglaterra, que questiona justamente isso, né? Não é necessariamente só colocar a questão do negro, mas é necessário também colocar a questão dos oprimidos, né, dos sujeitos explorados, né, de uma forma mais ampla, né? E aí eu acredito que esse seria um ponto inicial assim, sobre o pós-colonial, né, que se define nessa necessidade de ultrapassar esse momento colonial que esses países viviam, né? Primeiro, analisar, né, o que é o colonial desses países, né? Principalmente utilizando a questão do discurso, né, o recurso da literatura, o recurso da análise do discurso e, posteriormente, potencializar os sujeitos potencialmente revolucionários, potencialmente transformadores, né? E aí, acho que só para finalizar esse ponto sobre o pós-colonial, tem algumas contradições também que se inserem, né? Porque quando fala pós-colonial, a gente entende como se o colonial já tivesse sido ultrapassado, né? E aí, por exemplo, o descolonial, né, que a gente vai falar agora, né? O descolonial, ele justamente critica essa postura, né, esse conceito de pós-colonial, né, que mesmo não tendo esse interesse, né, de dizer que já foi ultrapassada a situação colonial, né, mas ele deixa dentro desse conceito amplo, né, pós-colonial, uma ideia de que possivelmente o processo colonial já foi ultrapassado. E isso é uma contradição, né? Inclusive foi uma rejeição muito grande da discussão colonial em alguns países, isso, né? E a outra crítica é essa questão também do metadiscurso, né? De fazer uma crítica apenas aos discursos e tal. E um caso que é muito recorrente em alguns autores, eles estão desprendidos, né, desse contexto que eles analisam, né? Nesse caso, por exemplo, a Spivak, por exemplo, ela dá aula nos Estados Unidos, na Inglaterra, e estuda as mulheres indianas, né? Então, você está no local colonial, né, ali, né, inserido dentro do local colonial, que é a Universidade Europeia e tal. E foi uma das armas, né, uma das máquinas de guerra aí, utilizadas para colonizar, para entender esses países, né? E de alguma forma, dentro desse processo colonial, ajudaram a estabelecer essas relações de opressão, de dominação, né? E é uma contradição, né? Esses sujeitos que analisam, que tentam se libertar desse processo colonial, eles estão inseridos dentro dessas universidades, dentro desses países, né? Então acho que essa poderia ser uma definição inicial, muito rápida, assim, pontuando autores e o ponto mais central do pós-colonial, né? Bom, vamos entrar um pouco no intervalo e volta aí para você explicar o que é o descolonial, né? Agora que você já explicou o pós-colonial, a gente entendeu o que é esse descolonial. A gente já volta aí, valeu. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. A gente está aqui hoje com o Lennon, trocando uma ideia sobre o anarquismo, antirracismo e a questão colonial. Um pouco de cada coisa e as três coisas juntas também, né?
E aí a gente falou um pouco sobre o que é o pós-colonial, né, que a gente tem visto falar por aí, e agora a gente vai perguntar aqui para você sobre o descolonial, né, qual que é a diferença? Então, o descolonial ele traz uma discussão muito inserida aqui no continente latino-americano. É uma escola de pensamento, se a gente puder dizer assim, né? Entende as contradições do que o pós-colonial colocou, né? Acima de tudo, essas contradições de estar inserido em alguns espaços ainda coloniais, né? E aí o descolonial ele retoma um ponto que é extremamente interessante do pós-colonial. Eu não falei anteriormente, mas justamente para deixar para esse momento, que é a compreensão que a divisão social do trabalho, né, ela não se dá apenas pela relação sexo-genérica, né? Ou seja, a questão sexual e de gênero ali, né? Mas também é uma questão racial, né? A mulher negra ela não ocupa o mesmo espaço social dentro dessa divisão do trabalho que a mulher branca ocupa, né? Então isso é uma contradição que é colocada, né, dentro da discussão pós-colonial, né? O Fanon e outros autores trazem isso, né, com veemência, né? A necessidade de entender essa especificidade da questão racial, né, que é própria do processo colonial, né? E como esses sujeitos eles acabam tendo suas especificidades, né? E a gente tem que de alguma forma complexificar as nossas análises, as nossas lutas, né, levando em consideração essas questões, né? E aí falando especificamente do descolonial, né? O descolonial tem alguns autores assim que são muito presentes, né, nesse referencial, né? O primeiro que eu acho que poderia ser elencado é um peruano que faleceu o ano passado, o Aníbal Quijano, né? Que é um autor extremamente interessante, né? Que trouxe um conceito que é o conceito que praticamente sustenta toda essa discussão descolonial, que é o sujeito de colonialidade do poder, né? E é interessante perceber que ele usou o termo colonialidade, né? Isso foi uma discussão que o pensamento descolonial trouxe, né? Que quando a gente fala colonial, o pós-colonial ou descolonial, a gente pode causar uma confusão, né? Como eu falei anteriormente, né? Uma das principais críticas ao pós-colonial é esse conceito, né? Pós-colonial como se a situação colonial já fosse superada, né? Já tivesse sido superada. O descolonial ele traz uma coisa muito, muito interessante para a gente pensar, que é o prefixo des, né? O prefixo de, né? Para quem fala inglês, para quem fala espanhol, né? Ele traz a dimensão de um processo, né? Que é um processo de continuidade, né? Processo de continuidade do processo colonial, da situação colonial, né? E que a gente agora tem que potencializar, né, essa luta de descolonizar o imaginário social, né, a partir de pontos muito específicos. Um deles é isso que eu já falei, que é a divisão social do trabalho, né, que se pauta dentro da questão sexo-genérico racial, né? E a outra questão é a questão do saber, né? A questão do saber e essa colonialidade, né, que o Quijano fala, né? Que é justamente de entender que já houve o rompimento, né, entre aspas também, com a situação colonial em dois quesitos, né? O primeiro é a questão jurídica, né, e o outro é a questão política, né? Um pouco também econômica, né? Alguns discordariam que na questão econômica a gente já conseguiu romper, né, com as metrópoles, né, com os grandes países coloniais, né? Mas os dois pontos principais são o rompimento jurídico e o rompimento político, né? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente entende que há uma continuidade do processo colonial ainda dentro do seio social atual, né, a gente tem que, de alguma forma, identificá-lo, né? Há autores que criticam, por exemplo, eles acham que o nosso sistema judicial, o nosso sistema político, ele ainda é um sistema judicial, um sistema político colonial, né? Mas grande parte dos autores entendem que já houve esse rompimento, né, entre a relação de dominação colonial, jurídica e política, né? E agora a gente precisa potencializar essas lutas de transformação, principalmente do imaginário social, né? Que é essa subjetividade ali dos sujeitos que foram colonizados, né, e que ainda não conseguiram se emancipar, não conseguiram
se transformar, se libertar desse jugo colonial, né? Então esse seria uma primeira demarcação assim, bem interessante, que é trazida pelo Quijano nessa coisa da colonialidade do poder, né? E colonialidade justamente porque se já houve um rompimento jurídico-político, né? Que foi o período de descolonização, né? Principalmente no século XIX, né? A gente entende que houve essa reminiscência, né? Esses restos ainda restam, diversas relações assimétricas próprias do colonial, né? E aí, o que a gente poderia colocar como segundo plano também nessa discussão, né, é a discussão do colonialismo interno, né, que eu acho que é um termo muito, muito, muito interessante, assim, que eu acho que a gente acaba deixando de lado. E falando especificamente sobre o anarquismo, eu acho que é um conceito subutilizado, né, pouco levado em consideração, porque se a gente entende que é um colonialismo interno, né, ou seja, houve um rompimento no século XIX, né, com a herança colonial, dentro do regime jurídico e dentro do regime político. Se há essa perpetuação ainda da colonialidade, que a gente tem que identificar cotidianamente, né, ela se reproduz de alguma forma. Né? Como é que ela se reproduz? O que a descolonialidade entende, o pensamento descolonial, é que ela se reproduz a partir de sujeitos específicos dentro desse projeto, que é principalmente o sujeito dominador, né? Esse sujeito que detém não só as bases econômicas da sociedade, mas as bases culturais, as bases sociais. Né? E o descolonial entende que é necessário também romper com esses pontos, né? E identificar esses sujeitos. Quem são esses sujeitos? Quem são essas instituições, né? O descolonial traz muito isso, né? As instituições coloniais ainda se perpetuam. Por exemplo, no caso da universidade, né? A universidade ainda é um espaço extremamente colonial, né? Um espaço de reprodução da dominação colonial, seja pelos saberes que vêm, né, de fora, seja pela forma com que ela é estruturada, né? E isso é um ponto extremamente necessário para a gente retomar da discussão descolonial, porque ela traz uma riqueza, né, de entender que os próprios sujeitos que foram colonizados, eles são sujeitos que também potencialmente colonizadores, né? Paulo Freire, né, tão atacado agora nesse período, né, traz aquela frase, né, que os dominados e os opressores, né, querem, os oprimidos e os dominados, né, sempre querem se colocar numa situação de dominação e de opressão. Né? O descolonial também entende isso, né? Que aqueles sujeitos que lutaram pela liberdade no século XIX, eles queriam se colocar também num patamar de dominação, de exploração. Né? Nesse caso, um sujeito que é muito criticado é o Simão Bolívar, né? Que foi um líder militar, né? Que fez uma campanha continental de libertação da América Latina, né? Do jugo colonial. Né? Mas é interessante, o descolonial entende que, de fato, ele conseguiu trazer uma emancipação jurídica e política novamente, né? Mas só que o fato dele ter a Europa, né? O pensamento euro-norte-americano como a referência, né? Não fez ainda romper, ou não fez romper naquele momento, com a mentalidade colonizadora. Né? E a gente pode retomar isso de diversas formas. Né? Pode retomar desde a questão da universidade que eu já pontuei, até as próprias questões econômicas que ainda estão dentro da nossa sociedade. Né? A questão da divisão sexual do trabalho e racial, né? E também com a questão do próprio lugar dessas lutas de classes. Né? Porque se a gente entende que o sujeito colonial e o processo colonial ele ainda se mantém, né? A gente tem que, de alguma forma, potencializar esses sujeitos que estão sendo marginalizados. Tipo, você citou o Moa do Catendê, por exemplo. Né? É um sujeito que tinha um saber contra-colonial, né? Anticolonial muito grande, né? Que era mestre de capoeira, estava inserido dentro da periferia lá de Salvador. E era um sujeito que tinha uma potencialidade gigante, né? E era um sujeito que tinha um trabalho social dentro das lutas de classes muito grande. Né? E até por isso ele foi vítima, né, dessa opressão, né? Que é uma opressão de um projeto social. Né?
isso que o descolonial ele sempre coloca, né? É um projeto social, um projeto civilizatório, né? O colonial ele não termina apenas com as lutas de libertação, ele se perpetua de uma forma muito mais rebuscada agora, né? O Achille Mbembe, né, que foi um autor que eu citei no bloco anterior, que escreveu Necropolítica, ele usa um conceito que é muito interessante, que é de laboratório colonial, né? Que as colônias eram, sobretudo, um laboratório, né? Um laboratório para que as metrópoles utilizassem os sujeitos que aqui estão, né? O contexto social que aqui está, né? E utilizasse isso para levar esses mecanismos, né, que eram desenvolvidos aqui nas colônias para as metrópoles, né, justamente para também dominar socialmente essas metrópoles, né. A gente não pode também deixar de lembrar que há sujeitos também na metrópole, né, ou seja, na Europa, né, nos Estados Unidos, né, que são sujeitos oprimidos também por essa relação colonial interna, né. Na última leva agora, em 2015, da imigração de diversos sujeitos lá da África para o continente europeu, a gente viu isso reiteradamente, né? A Angela Merkel aceitou milhares de refugiados lá na Alemanha, justamente porque a Alemanha estava com um déficit de trabalhadores em diversos setores, né? Que eram setores que a população alemã não queria se inserir, né? Trabalho braçal, um trabalho mais rígido, né? Mais difícil, né? E aí utilizou dessa massa que estava sem destino, né? Justamente para ocupar esses espaços sociais, né? E potencializar as produções econômicas, né? Então isso é algo que a gente tem que identificar a todo momento, né? Como essas formas de colonialidade, né? Essas formas de relação colonial, né? Elas vão sendo de alguma forma aprimoradas, né? E eu acho que para fechar assim, essa discussão desse colonial, que eu estou falando bem rapidamente, né? Tem vários autores, né? Walter Minulo, o Ramon Grossfogel, que é um autor que eu acho muito interessante, né? E tem outros autores também que acabam se inserindo, o próprio Henrique Dussel, né? Que é um teólogo, né? Que é um filósofo que cunhou a discussão da filosofia da libertação, né? E eu acho que são autores necessários para a gente retomar assim, e trazer para a discussão do anarquismo os pontos primordiais. Assim. Eu acho que tem coisas que realmente não se inserem assim, no interesse do movimento anarquista, mas eu acho que há outros pontos que a gente pode resgatar. E aí, para finalizar, uma questão que eu acho que é primordial como autocrítica para a discussão descolonial é essa questão de rejeição a priori de qualquer pensamento europeu, norte-americano. Né? Isso eu acho que é uma contradição, um paradoxo muito grande. Né? Tem autores que fazem praticamente uma xenofobia epistemológica, se a gente puder dizer assim, né? Porque eles acabam rejeitando a priori qualquer autor que não seja latino-americano, por exemplo. O Walter Minulo faz isso reiteradamente, né? E eu acho que isso é um risco, né? Isso é um risco porque há autores extremamente interessantes na Europa, em outros locais, né? no próprio Estados Unidos, né? Que são autores que se colocam socialmente na luta de classes dentro desse conjunto, né? Dos oprimidos, dos explorados, e a gente tem que de alguma forma também utilizá-los, né? E o que convulsiona, na verdade, toda essa questão colonial atualmente é os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos é um país que foi colonizado, mas é um país que ascendeu socialmente e economicamente, né? Para um estágio, né, se a gente puder dizer assim, um estágio superior de colonização, que é praticamente o imperialismo, né? Ou já é consumado o imperialismo. Né? E os Estados Unidos ele é paradoxal, porque ao mesmo tempo que é produto do processo colonial, ele também é colonizador ao extremo. Né? Aqui no Brasil nem se fala, né? Toda a relação na América Latina como um todo, né? Mas o Brasil ele é produto dessa relação ainda de dominação colonial, por exemplo, agora com os Estados Unidos. Né? A China agora vem potencializando isso também. Né? De 10 anos para cá, a China praticamente comprou diversos setores estratégicos de diversos países aqui da América Latina. Né?
E isso é um ponto para a gente estar a todo momento refletindo de como esse mecanismo colonial ele vai se aperfeiçoando. Vagarosamente, mas ele sempre vai se aperfeiçoando. E, tipo, o Brasil, nos últimos anos, foi também exemplo disso, né? Desse colonialismo interno, né? Que é esse conceito necessário para a gente debater, né? E que foi o processo de desenvolvimentismo, né? Que o Brasil passou nos últimos anos. Né? A gente tem que, de alguma forma, denunciar isso como um colonialismo interno, né? Tem comunidades que estão sendo exploradas, dominadas e literalmente sendo varridas, né? Da existência, né? Seja comunidades indígenas, comunidades quilombolas, né? Por um processo ainda de exploração, né? Um processo ainda de dominação, né? Que é próprio do colonial, né? Que é essa coisa de ir lá, extrair as riquezas e tal. E eu acho que isso é uma discussão que a gente tem que trazer de forma emergencial para a discussão anarquista, né? Eu acho que isso seria a definição mais ou menos assim do descolonial, né? E aí a gente pode elaborar com mais calma também. Bom, vamos aí então ouvir mais um som e aí a gente volta para continuar essa ideia aí sobre anarquismo, antirracismo e questão colonial. Seja você negro, branco, índio, oriental, não importa a pele ou a nacionalidade, somos todos iguais, todos sentimos dor, todos podemos amar, somos todos humanos, somos todos iguais, somos todos iguais, somos todos iguais, somos todos iguais. Racismo não deve existir. Racismo não deve existir. Racismo não deve existir. Racismo é uma doença que gera violência. Temos que nos unir, temos que reagir contra o racismo que só quer nos destruir. Não importa a pele, somos todos iguais. 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 Racismo não deve existir. Racismo não deve existir. Racismo não deve existir. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. A gente hoje está falando aí, trocando uma ideia com o Lennon sobre anarquismo, antirracismo e a questão colonial. Ô Lennon, você trocou uma ideia, você deu uma introdução, falou um pouco sobre esses conceitos teóricos aí do
das teorias pós-colonial e no descolonial. Agora eu queria que você falasse um pouco da ligação disso, de como aplicar essas questões e outras também dentro do anarquismo, como elas foram como elas foram aplicadas e como elas têm sido aplicadas no contexto atual, né? É interessante, né, pensar, como a gente falou no primeiro bloco lá, a questão desse anarquismo que entende de forma ampla a questão da luta de classe, né, não apenas o sujeito, o trabalhador, o operário ali e tal, majoritariamente naquele período branco, né, europeu, né, mas também entender essa luta de classe como algo próprio da dominação, da exploração e da opressão, né? E aí eu acho que a gente poderia retomar um conceito bem interessante do Rudolf de Jong, né? Que é essas relações centro-periferia, né? Que o anarquismo ele não deseja de nenhuma maneira reintroduzir um centro ou reintroduzir uma periferia ou criar uma periferia. É claro que ele se situa dentro das relações de classe numa periferia, né? Uma periferia porque o centro está no capital, no estado, né? E quem domina de fato a sociedade, né? Então, acho que um ponto primordial nesse sentido é romper com essa dualidade centro-periferia, né? Isso é algo extremamente necessário, né? Acho que o anarquismo tem que ter isso em mente, né? Que é necessário romper essas relações assimétricas que ainda se mantêm, né? E prioritariamente, eu acho que de início entender que há uma continuidade desse processo colonial, né? O colonial, ele de certa maneira se aperfeiçoou, né? E a gente não consegue visualizar ele como a gente visualizava, por exemplo, no século XIX, né? E eu falei rapidamente quando citei a questão do descolonial, né? Essa questão do interno, né? Que tem essa manutenção de opressão e exploração dentro do próprio seio interno dos países, né? Ou seja, sujeitos que foram também produtos do processo colonial, eles se tornaram colonizadores, né? Internamente, né? E aí tem um ponto extremamente necessário para a gente sempre estar pontuando, que é a questão da extração de riqueza, né? A questão de mineração, a questão de exploração territorial, né? Isso é um ponto necessário porque o colonialismo ele é isso, né? O interesse colonial é um interesse de exploração, né? Exploração, de extração, né? De levar essa extração, essas riquezas, né, desses países colonizados para os centros, né? Então, se a gente conseguir romper com essa relação centro-periferia, ou minimamente deixar ela clara, né, isso já seria um ponto inicial assim, chave, né, para entender essas coisas, né? E aí tem alguns autores do próprio anarquismo que tentam trazer isso de forma veemente, né? Não só a questão colonial, mas a questão que você tocou, racial também, né? Que é o Lorenzo Comboa Irving, né? O Anarquismo e Revolução Negra, né? Um livro de 2015, né? Que traz esse acúmulo, né? do Irving como Pantera Negra, né? E depois ele ultrapassando todos os limites que ele percebeu ali na luta dos Panteras Negras com a questão agora do anarquismo, né? E ele traz para o anarquismo essa questão da negra, né? A questão racial, né? E é interessante que o Lorenzo ele traz a questão do não branco, né? E essa questão do não branco ele é uma questão cara dentro do pensamento racial brasileiro, né? Que entra numa dualidade que é um pouco perversa, né? Isso é um pouco polêmico, né? Acho que isso é algo para a gente debater com calma. Mas essa dualidade negro e branco, ela acaba também criando relações de opressão com outros sujeitos, né? Outros sujeitos que são vistos como não brancos, né? E são vistos também como não negros, né? No Nordeste, por exemplo, a gente tem comunidades indígenas que você olha assim, que necessariamente não são inseridas dentro dessa dualidade, né? E há sujeitos também, por exemplo, como o dito pardo, né? Que é um conceito extremamente colonial, né? Esse pardo ele foi estrategicamente pensado, né, para ser um sujeito que não se insere dentro do projeto colonial, do projeto desenvolvimentista, do projeto civilizatório
branco, né? Ele tem certeza disso, né? Que ele não é branco, mas que é um sujeito também recriminado dentro do espaço dos movimentos negros, né? Do serviço comunal negro e tal. Então, eu acho que o anarquismo no Brasil ele tem que trazer isso, né? De forma muito clara, né? Que a questão racial, por exemplo, é uma questão extremamente complexa, né? E aí, além da questão racial, tem a questão étnica, né? Que a gente tem que trazer a todo momento. E aí tem outros autores, como o Ashanti Alston, né? A Audre Lorde, né? A própria Parsons, né? No século XIX, já trazia essa questão da mulher, da questão racial também. E aí eu acho que para finalizar, assim, fazendo um ponto mais claro, assim, de algo que já realmente dentro do anarquismo já vem trazendo esse ponto colonial, essa questão racial, é a questão dos companheiros da Federação Anarquista Uruguaia, né? Os companheiros da FAU, né? Que trazem a discussão do especificismo, né? E dentro dessa discussão do especificismo eles trazem como basilar entender a situação colonial, né? Para eles, se o anarquismo não entender o que é o colonial, quais foram as relações coloniais que se estabeleceram na América Latina, a gente vai ficar dando voltas, né, em si mesmo, né, sem entender onde é que está essa potencialidade revolucionária, como é que se dá as estruturações de opressão, de exploração aqui na América Latina, né? E é interessante como esse giro, né, para além dessa questão somente do trabalhador operário, ela também impactou diretamente em outros movimentos, né? A gente falou dos zapatistas, mas também tem a questão do Kurdistão, né, que traz essa questão colonial, essa questão racial também muito forte, né? E eu acho que, para finalizar, né, para encerrar, eu acho que a gente poderia, de fato, resgatar, né, esses autores. Eu citei alguns aqui de forma rápida, também conceitualizei os conceitos aqui de uma forma um pouco rápida, mas eu acho que a gente tem que trazer de pronto esses autores, trazer essas discussões, né, para a gente de alguma forma conseguir entender as especificidades do Brasil, né, enquanto país produto do processo colonial, né, e como o anarquismo, né, pode potencializar esses sujeitos que são marginalizados, que são oprimidos, por essa manutenção ainda desse projeto colonial, né. Eu acho que isso é um desafio grande que a gente tem, né, e eu acho que a gente tem que estar ciente de que ele é necessário para a gente, de alguma forma, enfrentar essa estrutura colonial que ainda resiste aqui no Brasil, né? Bom, uma pena que o tempo já deu aqui, porque tem coisa pra caramba pra conversar sobre isso. Tinha várias perguntas aí pra fazer, mas acho que a gente outra oportunidade volta pra ficar mais nos pontos e desenvolver mais. Queria agradecer aí o Lennon por ter colado aqui e ter dado essa entrevista por esse tema bastante importante aqui no Brasil, né? No Brasil, pro anarquismo e pro mundo inteiro, né? Então valeu aí por colar. Valeu aí a tu, o Suna, Konesuke aí, todo mundo da Antena Zero aí, e a galera do Desobediência Sonora aí. Valeu. Valeu. Então quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, é só acessar desobedienciasonora.milharal.org, tem todos os programas lá, e todas as quintas-feiras às 18 horas a gente vai na antenazero.com, é só acessar lá que os programas inéditos vão estar tocando essa hora. Valeu, até a próxima.